Itoki é um perdedor esforçado, mas covarde, que finalmente é convidado para sair pela sua paixão, apenas para quase ser assassinado por ela. Após sua fuga, ele descobre que é o herdeiro de uma vila ninja secreta e é forçado a se tornar um ninja lendário para derrotar seus inimigos. A história começa com Itoki olhando pela janela na aula, onde ele pensa ver alguém o observando, mas se distrai quando a professora o pega e o chama para a frente da turma. Após as aulas, os amigos de Itoki o convidam para o karaokê, mas como de costume, ele diz que não pode ir porque está insanamente ocupado com o treinamento que sua mãe o faz fazer. No entanto, quando seus amigos prometem que ele morrerá virgem, Itoki quase cede à pressão até que ele avista sua amiga de infância, Kusetsu, o fuzilando com o olhar e ele rapidamente muda de ideia. Depois disso, Itoki volta para casa, mas Kusetsu continua a segui-lo. Quando ele discute com ela sobre isso, Kazetsu insiste que a mãe dele pediu para ela garantir que ele compareça às aulas. Mas quando o pateta sem cérebro se recusa a ser lógico, ela o ignora e vai embora. Nesse momento, Itoki lembra que está atrasado para o cursinho, então para economizar tempo, ele escala várias cercas de quintais. No caminho, uma van com defeito quase bate nele, mas Itoki, impressionantemente, usa suas habilidades ginásticas para pular sobre o veículo inteiro e se salvar. Sem saber que sua paixão e waifu secreta, Satomi, o estava observando. Enquanto isso, Tokusada, seu tio que trabalha no negócio da família, é repreendido por seus colegas Kozo e Reiya por tratar mal o cliente. Nesse momento, a mãe de Toki, Yumika, que também é a gerente da loja, chega e se oferece para cobrir o resto do turno dele se ele puder buscar Itoki depois do cursinho. Sem outra escolha, Tokusada concorda e busca Itoki logo em seguida. No caminho para casa, Tokusada zomba de Itoki por ainda frequentar o cursinho, apesar de ter sofrido um acidente naquele dia, mas Itoki diz a ele que precisa aguentar por causa do seu futuro. Na manhã seguinte, na escola, Itoki encontra uma carta de amor de sua waifu secreta em seu armário e passa o dia inteiro se convencendo de que está sendo alvo de uma pegadinha. Assim que a escola termina, ele se encontra com a waifu secreta, Satomi, e fica todo desajeitado como um cachorrinho perdido quando seus olhos se encontram. Em pouco tempo, ela o elogia, revelando tudo o que acha legal nele, enquanto sua terceira perna de 10 centímetros reage aos doces feromônios de Satomi. No entanto, Satomi destrói a pouca compostura que lhe resta ao convidá-lo para um encontro naquele domingo. Mas como ele precisa da permissão de Yumiko, Itoki não lhe dá uma resposta ainda, só mais tarde naquela noite em casa. Itoki conta à mãe sobre sua admiradora, Satomi, e implora para que ela o deixe sair com a garota. Yumiko faz algumas perguntas sobre Satomi, mas quando Itoki afirma não saber muito sobre ela, a mãe o proíbe de namorá-la, então ele fica irritado e vai embora. Alguns dias depois, Itoki conspira com Takazada e sai com Satomi de qualquer maneira. No local de encontro, Satomi pergunta se Itoki gostaria de Netflix e relaxar na casa dela, e Itoki, relutantemente, a acompanha. No entanto, quando chegam ao quarto dela, Satomi pula o Netflix, expõe seus melões e bolo e diretamente pede para Itoki relaxar com ela. Confuso, Itoki então procura por toda a sala por uma câmera escondida. Mas quando ele verifica debaixo da cama dela, avista um ninja furioso de olhos vermelhos relaxando ali. Nesse ponto, Satomi sabe que foi descoberta, então ela para de agir de forma fofa, convoca os outros ninjas escondidos e ataca Itoki. Felizmente, antes que o machuquem, Kousetsu aparece, o cega e faz com que Kozo e Reiya levem Itoki para um carro próximo. No caminho para casa, um veículo inimigo bate no carro deles, prendendo-os. Então Reiya diz a Itoki para correr para a cidade, no sopé da colina, para que eles possam lutar contra o inimigo livremente enquanto ele está seguro. No entanto, quando ele chega à cidade, um apagão massivo acontece e tudo fica completamente escuro. Enquanto ele entra em pânico, um policial misterioso se aproxima, oferecendo ajuda, e Itoki explica tudo o que aconteceu até agora, sem saber que o policial é um ninja inimigo. Em pouco tempo, um ninja inimigo se esgueira por trás do policial, o desvive e captura Itoki. Depois disso, eles o espancam por vários minutos até que ele desmaie, mas assim que estão prestes a ir embora, Tokusada, o ninja mais temido de todos os tempos, aparece, expõe o falso policial e os espanca até a morte. Algum tempo depois, Itoki acorda na vila da família, no campo, e segue Kusetsu para dentro. Lá ele encontra Kozo, Reita e alguns outros aleatórios, chamando sua mãe de chefe da família, e fica realmente confuso. Após as formalidades, Yumika finalmente diz a Itoki que todos eles são shinobi da Vila Aiga, forçados a viver em segredo e evitar brigas entre vilas. Recentemente, os rivais, uma vila rica e bem equipada chamada Koga, têm tramado para olivar Itoki, porque ele é o 19º sucessor das vilas ninja Aiga. Então, se Itoki quer sobreviver, Yumeka o aconselha a treinar o mais duro e rápido que puder para se tornar um ninja. Ao ouvir isso, Itoki se recusa a ouvir a razão porque ele sente que a polícia deveria ser capaz de lidar com esses irritantes caras ninjas. Kozo diz a ele que isso não pode acontecer porque os ninjas serão mais espertos que a polícia, mas Itoki ainda se recusa a aceitar sua nova realidade. Assim que ele está prestes a continuar discutindo, Tokusada o arrasta para fora para uma conversa motivacional e lhe dá duas escolhas daqui para frente. Ou se torna um ninja, ou morre como um covarde sem espinha. No entanto, antes de escolher um lado, Itoki desabafa sua frustração e expressa o quão difícil é se ajustar à sua nova situação de vida.
Dado que sua vida era normal ainda ontem, sentindo pena do pobre rapaz, Tokusada diz a Itoki que ele pode abandonar a mãe e deixar Aiga com ele por alguns anos, para que possam retornar quando a poeira baixar. Com Itoki permanecendo em silêncio, Tokusada então narra o quão difícil a vida tem sido para Yumika desde que o pai dele morreu. Aparentemente, depois que seu pai, o antigo chefe da Vila Aiga, faleceu, Yumika assumiu o posto de chefe da vila, mesmo sem ter experiência como ninja, e tem carregado a responsabilidade de proteger a vila desde então. Ao ouvir tudo sobre o sacrifício de sua mãe, Itoki sabe que será um idiota para sempre se abandonar sua mãe. Então, em vez de fugir como um covarde, ele decide que vai se tornar um ninja, custe o que custar. Enquanto isso, Kaido Mino, o chefe interino da vila do clã Koga, organiza uma reunião noturna com seus executivos para discutir seus planos de subjugar o clã Aiga. Após evitar uma grande discussão entre seus executivos sobre o assassinato falho, Kido instrui seus subordinados a adotar uma abordagem muito mais passivo-agressiva para subjugar a vila Aiga. Como são o clã mais forte, eles vão sufocar a vida. Kaido diz a seus subordinados para sufocar a vida de Aiga à vontade, para evitar serem sinalizados pelo comitê ninja, e os outros concordam. Na manhã seguinte, Itoki se encontra com Reiya para discutir seu próximo passo. Agora que sua vida está em perigo, Reiya revela que ele tem que sair de sua escola atual e frequentar a única escola ninja do país, a Academia Ninja Kokuden. Inicialmente, Itoki se recusa a acreditar que uma escola tão cafona exista, mas depois de assistir a um vídeo promocional falso e amador sobre a escola, ele lentamente começa a pensar que a escola pode de fato existir. Seguindo em frente, Reiya revela mais alguns detalhes sobre a segurança da escola, acrescentando que todo o local está sob a jurisdição do comitê e então lhe fala sobre o exame de admissão por transferência da Academia Ninja, que será em 2 dias, embora a banca examinadora revele o local do exame apenas hoje. Reiya garante a Itoki que sua segurança será garantida por enquanto se ele conseguir passar por volta dessa mesma época. Yumika é abordada por 2 vendedores da Koga Holdings no trabalho para uma discussão urgente. Então ela rapidamente organiza uma reunião de emergência para discutir o problema. De volta à casa, Itoki pergunta a Reiya sobre o comitê, e ela lhe diz que o Comitê Nacional de Medidas de Segurança Ninjutsu, ou o Comitê, é uma organização criada após a Guerra Shinobi de 70 anos para evitar mais conflitos entre as vilas. Enquanto a conversa deles continua, Yumika e Kozo ficam sabendo do aumento do preço de atacado de um dos produtos da Koga, por Ban, o diretor de vendas e um dos vendedores, e tentam ter o aumento de preço irrazoável revogado. Infelizmente para eles, Ban diz que o comitê aprovou a mudança e Yumika não tem escolha a não ser aceitar. Na noite anterior ao dia do exame, Itoki expressa seu nervosismo sobre todo esse novo caminho. Ele está prestes a assumir o jantar e começa a duvidar se tornará um bom ninja como seu pai. Infelizmente, Yumika ainda não está pronta para discutir nada relacionado ao seu falecido marido, então ela encerra a conversa e pede a Itoki para continuar comendo. Na manhã seguinte, Itoki se encontra com Takazada e Kousatsu e pergunta se ele realmente pode fazer o exame sem saber todas aquelas coisas sofisticadas de ninjutsu que os ninjas fazem. Enquanto Koetsu discute as diferentes técnicas de ninjutsu com ele, Tokusada recebe uma ligação e grita como uma Banshee de Timo ao ouvir o local do exame. Sem tempo a perder, eles levam Itoki ao local, que é uma área de serviço Koga, e prometem a ele que não morrerá porque assassinatos ninja são geralmente proibidos. Embora isso não impeça Itoki de ficar assustado, ele avança mesmo assim. Lá dentro, Kusetsu diz ao Itoki, cérebro morto, para perguntar a um funcionário aleatório onde fica a refeição ninja, para que possam chegar ao local. Depois de fazer isso, o funcionário leva Itoki e Kozetsu para a sala secreta nos fundos. Chegando lá, Itoki se acomoda e ouve as instruções do exame. Acontece que o exame prático simulado de ninja é um jogo de esconde-esconde. Após dividir os participantes em seus respectivos papéis, o instrutor explica que o escondedor sairá primeiro e se esconderá. Enquanto o buscador sai 1 minuto depois para iniciar o exame, os escondedores que permanecerem ocultos dentro do limite de 10 minutos passarão no exame, enquanto os buscadores que tocarem seu escondedor também passarão. Dito isso, o instrutor adiciona mais detalhes e então começa o exame. Momentos depois, após Kousatsu passar, Itoki avista Satomi posando como sua parceira no exame e quase se molha. Assim que o cronômetro começa, ele caminha nervosamente pela loja para procurá-la. Mas em algum momento, Kousatsu secretamente lhe diz que Satomi e seus capangas estão o rastreando. Assustado, Itoki sugere correr, mas como eles não podem arriscar abandonar o exame ainda, Kousatsu diz a ele para continuar enquanto ela e Tokusada cuidam deles em silêncio. Nesse momento, Satomi tenta um ataque furtivo em Itoki, mas Kozetsu rapidamente desvia o ataque e salva Itoki. Segundos depois, quando ela percebe que Satomi está usando um traje de camuflagem óptica, ela deixa Itoki sozinho para se virar e corre atrás dela. Pouco tempo depois, Kousatsu rastreia Satomi até uma sala sem câmeras e a envolve em uma batalha acalorada. Em pouco tempo, Satomi faz seus capangas manterem Kousatsu ocupada e então corre de volta para a área principal para procurar por Itoki. No momento em que o avista, Satomi o ataca. Mas antes que ela o pegue, Itoki aciona um alarme de incêndio, enche a sala inteira com supressor de incêndio e, eventualmente, destrói seu traje de camuflagem óptica.
A essa altura, Kousetsu a derruba e facilmente a faz ser presa pelo Comitê Ninja. Mais tarde naquela noite, enquanto no carro, Tokusada recebe uma ligação dos examinadores e descobre que Itoki, o cabeça de vento, realmente passou no exame. Após a ligação, ele parabeniza seu sobrinho, mas Itoki não tem certeza se deve ficar feliz ou não. Por enquanto, porém, ele mantém a cabeça baixa e se prepara para sua nova escola, esperando o melhor. Algumas horas depois, Kushogawara, capitão da primeira divisão do comitê, visita Keidu e o interroga sobre seu envolvimento no ataque a Itoki mais cedo. Para manter a Koga limpa, Keidu pede desculpas em nome de sua vila, e então expõe Satomi e seus capangas como ninjas corda, não afiliados a Koga. Satisfeito com a prova fornecida, Goshogawara libera Kido com um aviso e vai embora. No entanto, ao sair do prédio de Kido, ele descobre por um telefonema que Satomi e seus capangas tiraram as próprias vidas. Alguns dias após o incidente do exame, Itoki comparece ao evento de formatura de sua antiga escola e mente para seus velhos amigos que ele será transferido para uma escola em Tóquio. Enquanto todos se despedem, o pobre rapaz se emociona porque sabe que o que quer que ele experimente na escola ninja não é algo que sua armadura de enredo possa evitar. Mesmo assim, ele mantém a calma e garante que se despede de sua mãe e de todos os outros antes de partir. Assim que isso é feito, Itoki entra em um carro com Kousetsu e Tokusada e viaja para a estação do antigo Museu de Arte e Jardim Botânico em Tóquio. Lá, Tokusada os coloca, ele e Kousetsu, em um trem do metrô para completar o resto de sua jornada, e eles passam as próximas 3 horas lá. No devido tempo, o rapaz finalmente chega à bela ilha remota onde a Academia Ninja está localizada. Logo após descer do trem, Itoki entra em sua nova vida e instantaneamente avista uma linda moça tão cheinha que ele se apaixona na hora. Em pouco tempo a garota também o encara e se apresenta como Ryoko. Enquanto o garoto virgem luta para dizer seu nome corretamente, as amigas de Ryoko a roubam dele, e Kozetsu reinicia seu cérebro apaixonado com um bom chute no traseiro. Momentos depois, enquanto Itoki explora a área da escola sozinho, ele esbarra em 4 caras grandes que instantaneamente o reconhecem como alguém de Aiga. Felizmente para ele, antes que ele leve uma surra, uma loira, também estudante, o puxa pro lado e então lhe diz para nunca trair os Koga Ninja Lights, se ele quiser viver. Assim que Itoki entende o recado, ela se apresenta como Kirei, e finalmente se familiariza com Itoki. Pouco depois de conhecer Kirei, Itoki comparece à cerimônia de indução e aguenta ouvir o discurso do diretor Magricela por 1 hora inteira. Assim que o discurso termina, Itoki se acomoda em sua nova sala de aula, apresenta Kousetsu a Kirei e então vai para a cafeteria durante o intervalo do almoço. Lá, ele tenta pegar uma comida boa, mas Kuri o faz pegar uma gororoba nojenta como cocô, para que eles não irritem os garotos Koga. Nesse ponto, um Itoki confuso pergunta a Kuri por que uma regra tão estranha existe. Mas assim que ela está prestes a explicar, Himura, um dos idiotas do Koga sentado por perto, pega Itoki olhando para o líder deles, Suzaku, e tenta intimidá-lo. Para evitar causar problemas, Suzaku para Himura, e em vez disso conta ao suposto 19º sucessor do clã Aiga tudo sobre o suposto envolvimento de Iga no assassinato de Kishimaru, o antigo chefe Koga. Como seu grande herói, Kishimaru, está morto agora, Suzaku promete a Itoki que o clã Koga nunca descansará ou perdoará Aiga até que eles virem cinzas, e Itoki apenas fica ali, chocado. Na próxima cena, Tokusada confronta Yumika por ser muito mole em relação a esse traidor que está traindo o clã deles e até sugere sujar as mãos apenas para restaurar a glória do clã. No entanto, como ela sente que a raiva deles está com o manipulador nos bastidores, Yumika pede a Tokusada para focar no manipulador por enquanto e não no traidor. Horas depois da escola, Kurei leva Kousetsu e Itoki para o dormitório mofado que a escola construiu para outros membros do clã. Além do clã Koga, mostra-lhes o local e então se retira para seu quarto pelo resto do dia. Na manhã seguinte, Itoki e o resto de seus colegas de classe se reúnem em um local na floresta para o treinamento matinal sobre o uso de trajes e núcleos ninja. Para contextualizar, o núcleo ninja é como a bateria que alimenta um traje ninja. Então, depois de instruí-los, a instrutora permite que os alunos vistam seus trajes e núcleos. Assim que todos estão equipados, ela diz aos alunos para atravessarem a floresta e chegarem ao telhado da torre no horizonte. Atualmente, o diretor está relaxando lá com um enorme estoque de manju, que ele estará empilhando. Então, se eles quiserem passar no exercício, terão que pegar uma bola de manju antes que o diretor a termine e trazê-la de volta ao ponto de partida. Dito tudo isso, a instrutora começa o exercício, mas enquanto Koetsu e os outros partem para a torre, Itoki fica preso. Pouco depois de partirem, Himura e os outros garotos Koga contemplam desviver Itoki durante o exercício, dado o quão perdido ele está atualmente. No entanto, como Koetsu e o diretor os estão observando de perto, Suzaku os avisa para serem muito... Em outro lugar, Ryoko encontra Itoki lutando para se mover em seu traje. Então ela se aproxima dele, resolve o problema do traje dele por alguns minutos e o conserta. Depois disso, ela empurra Itoki do penhasco e o segue segundos depois, segundos após pousar na floresta.
Ela então explica tudo o que há para saber sobre trajes, núcleos e dispositivos ninja, e o avisa para garantir que seu núcleo nunca seja danificado, ou então ele perderá toda a energia em seu traje. Depois de ouvir tudo o que ela acabou de dizer, Itoki a agradece pela ajuda e a impede de tagarelar novamente para que possam começar o exercício. Enquanto isso, Suzaku sabota Kusetsu enquanto ela escala a torre e se torna o primeiro a chegar ao topo da torre. Logo depois, os outros, incluindo Kusetsu e Kirei, todos chegam ao topo para pegar seu manju e completar metade de seus exercícios. No caminho de volta ao ponto de partida, Suzaku avista Itoki correndo para a torre com Ryoko e o ataca. No entanto, antes que ele machuque Itoki, Kousetsu o soca para fora do caminho e o persegue. Ao mesmo tempo, Kuri é emboscada e roubada em outro lugar pelo nojento Himura e seus capangas que procuram roubar seu manju. Vários minutos após o roubo, assim que Itoki chega à floresta final para a torre, ele avista o núcleo ninja quebrado de Kirei e decide verificar os arredores antes de se juntar a Ryoko mais tarde. Pouco tempo depois, ele encontra Kirei ferida e relaxando em algum lugar aleatório e logo descobre sobre sua provação com os garotos Koga. Inicialmente, ele considera denunciá-los ao diretor, mas como eles não foram pegos, Kuri lhe diz que não há necessidade. No entanto, Itoki rastreia Himura e seus garotos e exige que eles devolvam o manju de Kuri, quando os encontra assediando outro estudante. Como Himura obviamente não vai simplesmente entregá-lo, ele se diverte com o perdido Itoki, sem saber que o diretor está ocupado observando-os de seu ponto de descanso, e até tenta eliminar Itoki secretamente. Felizmente, Itoki é esperto, então ele continua encenando sua fraqueza, certificando-se de que seu núcleo ninja permaneça intacto e consegue roubar o manju de Kirei de volta sem que Himura saiba. Quando finalmente chega a hora de Himura acabar com a vida de Itoki, o diretor aparece para a luta e continua o exercício. Momentos depois, enquanto Himura percebe que foi enganado, Itoki carrega uma Kure ferida de volta à estrada principal e a deixa com Ryoko antes de retornar ao topo da torre. Ao chegar ao topo da torre, Itoki encontra o diretor comendo o último bolo de manju e falha no exercício matinal. Na hora do almoço, Itoki percebe que as pessoas o estão evitando e tenta descobrir o que aconteceu. Em pouco tempo, é revelado que Himura foi o responsável por isso, mas mesmo assim, Kousetsu avisa Itoki para não se meter em mais problemas. Então, para seguir o conselho dela, Itoki pega sua salada de repolho habitual na cafeteria e se junta ao resto de seus amigos na mesa para aproveitar o resto do dia, completamente alheio à nova missão secreta de Tokusada de se infiltrar no clã Koga. Seguindo em frente, o Shogawara, o capitão do comitê, realiza uma reunião com seus subordinados e discute a única peça de evidência que eles têm sobre o assassinato do antigo chefe Koga, que são as marcas de laceração no corpo do chefe, conhecidas por serem de espadas de Aiga. Atualmente, a única pessoa capaz de fazer cortes tão intrincados é Tokusada, mas se eles vão pegá-lo, então devem investigá-lo discretamente. Pouco depois do fim da reunião, Bashogawara encarrega Shione, uma oficial novata do comitê, de seguir Tokusada, sem esquecer de mostrar a ela vídeos de Tokusada usando seus poderes quase divinos para enganar e derrotar oficiais. Assim, ela sabe bem no que está se metendo enquanto Shione embarca em sua nova missão. Tokusada se encontra com Gantetsu Saiga, seu velho amigo, e o professor de Itoki o informa sobre um teste geral de ferramentas ninja que será realizado em breve. Depois das aulas naquele dia, o estúpido Uff de Enigt tenta estudar ferramentas ninja com Ryoko, mas Kousetsu e Kirei dizem a ele que o teste de ferramentas ninja se trata de usar ferramentas ninja para roubar as respostas. Para passar no teste, eles devem roubar as respostas do exame do cofre dos professores no dia anterior à prova, sem serem pegos, ou reprovarão por completo. Dito isso, Kirei forma uma equipe com os outros e todos trabalham para infiltrar o escritório do professor em breve, sem perceber que Himura e os Kogamorns têm planos secretos próprios. Algumas horas depois, Ryoko tem um momento com a Toki, após explicar como manusear suas ferramentas ninja. Embora seu sonho de vida fosse ser uma artesã ninja, seu pai misógino não quer que ela o suceda, pois sente que seria estressante demais para ela, por ser mulher. Por causa disso, Ryoko diz a Itoki que teve que lutar por si mesma e tomar decisões para fazer o que queria, o que Itoki acha muito triste. Sentindo pena da moça, ele garante a Ryoko que as coisas serão melhores para ela quando a geração deles assumir o controle. Mais tarde naquela noite, Tokusada leva seu amigo, Gintetsu, para beber e eles relembram os velhos tempos. Após a conversa fiada, Gintetsu tira uma ferramenta ninja suspeita, estranhamente semelhante àquele outro brinquedo que as mulheres tanto amam, e pede a ele para promover o produto para que Aiga possa comprá-los dele. No entanto, ao ver como o brinquedo é inútil, Tokusada rejeita a oferta e o aconselha a tentar fazer os Koga comprarem. Nesse momento, Gantetsu diz a Tokusada que aqueles canalhas vieram à sua loja mais cedo e lhe deram plantas para um projeto ultra secreto que queriam que ele trabalhasse. Quando Tokusada tenta descobrir o que são as plantas, Gantetsu se recusa a compartilhá-las, pois está bastante inseguro se deve aceitar o trabalho ou não, e em vez disso continua tagarelando sobre cortar a linhagem Saga com sua geração.
No dia seguinte, enquanto Kurei e os outros 3 planejam sua infiltração naquela noite, 2 outros caras aleatórios aparecem e pedem para se juntar à equipe. Depois de se certificar de que ambos estão prontos para lidar com a pressão caso sejam pegos, Kirei e os outros os recebem a bordo. Ao anoitecer, Tokusada chega ao prédio da instalação Koga mais próxima, a inspeciona e se prepara para infiltrá-la. Nesse exato momento, Itoki e seus amigos também se preparam e posicionam para infiltrar o escritório do professor. Quando os jovens chegam à porta do professor, Ryoko faz Itoki usar seu drone Shuriken para verificar o escritório sem que ela saiba. No entanto, assim que ele avista a chave do cofre pendurada na parede, ele estraga sua chance como um idiota e quase é pego. Se não fosse por Kosetsu e Ryoko que o ajudam. Para dar mais tempo a Toki e aos outros, Kirei e os 2 aleatórios distraem a professora com uma explosão e a fazem correr atrás deles. No entanto, enquanto Toki e os outros aproveitam sua segunda chance, Tokusada, por outro lado, descobre todas as câmeras, sensores térmicos e a pesada vigilância no prédio e se infiltra com sucesso na instalação com sua super velocidade. Tudo isso enquanto finge não notar Shione, que o observa por trás. Enquanto Tokusada inicia sua missão, Itoki percebe que a chave do cofre sumiu. Mas quando ele tenta contatar Kuri para o próximo passo, descobre por um dos meninos que Himura está atrás deles. Para manter Himura longe, Kosetsu deixa Itoki e Ryoko no escritório do professor para lutar contra ele, para que possam forçar a abertura do cofre com o protótipo avançado de ferramenta ninja, de abertura de fechaduras dela. Enquanto ela faz isso, Tokusada invade o escritório do presidente Koga e força a fechadura de seu cofre, esperando encontrar as plantas que Gantetsu mencionou antes. Quando ele não encontra, ele vagueia pelo escritório em busca de pistas, e perde um pouco de tempo fazendo isso. Por volta da mesma hora, Ryoko finalmente abre o cofre do professor e garante as respostas do teste com um toque. Depois disso, eles informam os outros e saem imediatamente para se preparar para o teste do dia seguinte. Enquanto isso, Shione se esgueira para o duto acima do escritório do presidente para continuar observando Tokusada, sem saber que Tokusada sabe que ela está lá. Assim que chega a hora de ele escapar, Tokusada usa a ferramenta ninja suspeita que Gantetsu lhe mostrou para acionar um alarme no duto, para que Shione possa manter a segurança ocupada para ele assim que seu plano for posto em prática. No dia seguinte, quando o teste começa, Itoki e os outros percebem que roubaram as respostas erradas na noite anterior. Acontece que, antes da operação, Imura e seus capangas trocaram as respostas reais, tudo para garantir que eles falhassem. Bem, agora que estão no meio disso, eles fazem o teste mesmo assim. Horas depois do teste, Itoki e seus amigos descobrem que Ryoko acertou todas as respostas, apesar de não ter as respostas do teste, e a elogiam por fazer um bom trabalho. Algumas horas depois, Tokusada visita seu amigo para consertar seu abridor de cofres. No entanto, assim que ele está prestes a sair, Gantetsu lhe fala sobre um de seus encontros com Kidu, o atual chefe da vila do clã Koga, e um fraco e doentio de vários anos atrás, quando o homem queria que ele construísse um núcleo ninja que pudesse lidar com muito mais energia do que até mesmo o melhor núcleo ninja. Embora Gantetsu lhe garanta que rejeitou a oferta de emprego, Tokusada ainda volta para casa para relatar a Yumeka que o clã Koga pretende roubar o núcleo ninja secreto que está sendo distribuído no clã Aiga para iniciar uma guerra. Neste ponto, Kozo e Ruia, que estão na reunião, perguntam a Yumeka se um núcleo tão poderoso existe, e ela lhes garante que ele realmente existe. Em outro lugar, Itoki e todos os seus amigos são vistos limpando as janelas da escola como punição por falhar no teste. Quando Kosetsu de repente puxa Itoki pro lado para lhe contar seus pensamentos sobre alguém os traindo. Se alguma coisa, ela sabe que alguém entre eles deve ter contado a Himura sobre o estado exato que eles estavam visando, porque não há como Himura ter descoberto sozinho. Então, enquanto eles trabalham para pegar seu traidor, Suzaku passa algum tempo lembrando o momento em que ofereceu sua lealdade e apoio eternos a Kishimaru, especialmente depois de ouvi-lo falar sobre trazer a verdadeira paz mundial e então jura vingar o homem, mesmo que seja a última coisa que ele faça. Alguns dias depois, a professora de Itoki informa seus alunos sobre o exame prático de fim de período, que envolverá roubar núcleos ninja de outros participantes e então os alerta para serem extremamente cuidadosos ao fazer este exame, porque não só será um exame conjunto envolvendo todas as classes, mas também é muito perigoso e propenso a acidentes. Depois da aula, Itoki confirma com Kuri que a professora estava dizendo a verdade e considera faltar ao exame. Mas como seu cérebro burro não conseguiu passar em 2 testes importantes antes disso, Kirei diz a ele que ele pode ser expulso se faltar a essa prova. Por volta da mesma hora, Kidu encerra uma de suas reuniões e fala com Banhausen, o representante de vendas que visitou Yumika antes em particular. Em sua reunião, Kaido fala sobre as coisas impressionantes que o filho de Ban, Suzaku, alcançou em sua tenra idade, e então revela que planeja fazer de Suzaku seu sucessor se algo acontecer com ele. Embora satisfeito com a notícia, Ban agradece a Kaido pela oportunidade e continua seu dia. Mais tarde naquela noite, assim que Kirei e os outros se reúnem para planejar seu exame prático, Itoki de repente anuncia que não participará do exame prático e sai sem dar uma razão.
Momentos depois, enquanto Kosetsu o elogia por enganar o traidor, fazendo-o pensar que não participaria, Ryoko aparece e apresenta uma ferramenta Ninja Saga especial que pode ajudar a mascarar seu rosto e voz. Inicialmente, Itoki recusa o presente, mas quando Ryoko lhe garante que os alunos Koga não sabem sobre isso, ele finalmente o aceita. Depois disso, Kosetsu arrasta Itoki para uma sala secreta e diz a ele que ela derrubará Suzaku primeiro durante o exame. Enquanto Itoki derruba os outros ninjas Koga, chocado, Itoki pergunta com raiva a Koetsu por que ela está tão disposta a morrer por ele, como se a vida dela não tivesse sentido para ela, e Koetsu continua dizendo a ele que é porque ela é uma ninja de corpo e alma. Eventualmente, quando ele se cansa de lidar com a teimosia dela, ele sai furioso de seu quarto para uma caminhada. Não muito depois de sair, o diretor o pega andando no meio da noite e o faz relaxar com ele no topo de sua torre favorita. Lá, Itoki lhe conta sobre os escândalos que cercam sua vila, incluindo a razão pela qual ele está sendo caçado, e então pergunta ao diretor se assassinar é o único requisito que se precisa para se tornar um ninja. Depois de tagarelar algumas bobagens, como uma vaca com esteroides, o diretor lhe fala sobre todas as coisas que os ninjas fazem nas sombras para proteger a falsa realidade que chamam de paz, e então revela a Itoki que seu falecido pai, Haitoki, e o ex-chefe Koga, Kishimuro, uma vez vieram a ele fazendo a mesma pergunta quando ainda eram estudantes. Ao discutir com eles naquela época, o diretor diz a Itoki que ambos se recusaram a se tornar ninjas assassinos e, em vez disso, esperavam lutar pela verdadeira paz. Ouvindo isso, Itoki sorri, pois agora sabe a resposta para sua pergunta. Então ele agradece ao diretor pelo chá e então vai para seu dormitório. No dia seguinte, Kosetsu leva Itoki para o fundo da floresta e começa seu treinamento para o exame de fim de período que se aproxima. Depois de fazer o pobre rapaz correr por horas como um tolo desamparado sem direção, Kosetsu e Itoki voltam para o dormitório, fazem planos falsos em uma planta de um prédio e então jogam os planos na lata de lixo, esperando que o traidor os pegue e os entregue a Suzaku. Momentos depois, Suzaku pega os planos amassados do traidor, os analisa com seus companheiros de clã e, finalmente, os força a assumir um plano arriscado o suficiente para serem expulsos. Tudo por justiça. Assim que o exame começa no dia seguinte, Kosetsu se separa de Itoki para chegar à base de Suzaku e atacá-lo. E ao mesmo tempo, Himura e os outros também deixam sua base para a base de Itoki para atacá-lo. Quando chegam ao esconderijo de Itoki, Himura e seu povo forçam a entrada e são inundados com gás sonífero. Nesse ponto, Kosetsu descobre que o traidor é um dos caras aleatórios que se juntaram à equipe no último minuto e faz Itoki confrontá-lo. Ao perceber que o cara foi ameaçado a traí-los, Itoki rouba o rosto e a voz do cara com a ferramenta de Ryoko e atrai Himura para sua localização. Quando Himura aparece procurando por ele, Itoki se esgueira por trás dele e tenta roubar seu núcleo ninja. Mas infelizmente, Himura percebe seu jogo. Depois de se expor, Himura remove a mesma ferramenta de máscara protótipo para revelar sua verdadeira identidade como Suzaku. E naquele exato momento, o falso Suzaku em sua base também se expõe como Himura. Percebendo que o plano deles foi frustrado, Kosetsu faz o possível para subjugar Himura e os outros. Mas antes que ela consiga fazer isso, Himura explode a sala inteira, ferindo todos com ele. Enquanto isso, Itoki faz o possível para se afastar de Suzaku o máximo possível. Mas como ele é o mais fraco, Suzaku não só o alcança, mas também o esfaqueia várias vezes. Mesmo quando Itoki tenta despistá-lo na floresta, Suzaku ainda o alcança e enquanto o fere continuamente, o culpa por assassinar Kishimaru. Eventualmente, quando ele se cansa, Itoki diz a Suzaku para calar a boca e então prossegue dizendo a ele que ele está apenas piorando as coisas ao repetir o erro da vingança. Recusando-se a ouvir a razão, Suzaku condena o senso de justiça de Itoki e continua perseguindo-o, pois sente que perdoar simplesmente não é suficiente para corrigir o erro. Em pouco tempo, Itoki leva o tolo desorientado a uma armadilha de shuriken e ganha um pouco de tempo para descansar. Enquanto Suzaku se defende dos shurikens voadores, Itoki se esgueira por trás dele e destrói seu núcleo ninja. Depois disso, ele diz a Suzaku que não quer que ele se torne um assassino, o que provoca uma reação chocada do próprio Suzaku, e então ele desmaia no momento em que o exame termina. Horas depois, Itoki acorda para ver Ryoko, Kirei, uma Kosetsu machucada ao seu lado, e agradece a todos por ajudá-lo. Enquanto isso, Himura explode de raiva de seu líder quando descobre que eles foram explodidos por nada, e Suzaku faz o possível para se desculpar pelo problema que causou a eles. Ao anoitecer, Tokusada leva Shioneng para os dutos novamente. Mas desta vez, ele a deixa ver os experimentos assustadores que Koga estava secretamente conduzindo no corpo de Kishimaru para que ela possa ver o que eles estão tramando. Pouco depois, ele se revela a ela, aconselha que ela aprofunde sua pesquisa sobre Koga e desaparece como Batman. No dia seguinte, Kuri age normalmente com Itoki e Kosetsu, mas ao anoitecer, ela se encontra com seu verdadeiro mestre, Suzaku, em segredo, e enquanto implora a ele para lhe dar outra chance de provar seu valor, se expõe como a traidora o tempo todo.
No entanto, como Itoki e Kousetsu não sabem de nada, ambos deixam Ryoko e Kirei passarem os primeiros dias de suas férias de verão na vila da família de Itoki. No primeiro dia lá, Kirei consegue enganar Yumika e os outros com sua atuação estranha. Mas quanto a Ryoko, Yumika a acolhe e se solidariza com ela pela recente tragédia de seu clã. Enquanto Ryoko responde, é revelado que os canalhas de Koga incendiaram a oficina de seu pai como uma demonstração de poder. Assim ele não terá escolha a não ser aceitar o contrato ultra secreto deles. E embora o plano deles tenha funcionado, Gantetsu Superfather guarda rancor deles para sempre. Após as formalidades, Yumika faz Itoki e Kousetsu mostrarem aos amigos os quartos em que ficarão durante o recesso. Logo depois, eles conversam um pouco, com Kousetsu se certificando de ficar alerta. Eles eventualmente se separam depois que Takasada liga para Toki para observar o aniversário de morte de seu pai. Alguns minutos depois, Kirei verifica todas as armadilhas e armários de armas escondidos na propriedade, e então envia um pássaro mensageiro para Suzaku, que está em sua casa, assim que termina para mantê-lo atualizado. Ao receber a mensagem, Suzaku invade o escritório de seu pai e pergunta audaciosamente a Band para colocá-lo na unidade de linha de frente para o ataque em massa a Aiga. Embora Band não tenha problemas com isso, ele ainda repreende seu filho por cometer um erro estúpido no exame e quase ser expulso. Em sua defesa, Suzaku diz que cometeu esses erros porque tem silenciado a raiva que sente por Aiga em seu coração, assim como Ban lhe disse para fazer. No entanto, se ele realmente quiser cumprir a vontade de Kishimaru, Suzaku promete abraçar sua raiva, independentemente do que Ban diga. Em outro lugar, Shonette apresenta as informações que obteve sobre os experimentos secretos que Koga estava fazendo no corpo de Kishimaru, e sugere à sua chefe que eles concentrem mais sua atenção em Aiga se quiserem parar a guerra. Infelizmente, Goshogawara não pode se dar ao luxo de agir puramente com base em emoções ou suposições. Então ele condena a sugestão dela e a instrui a continuar investigando Tokusada. Enquanto isso, Tokusada, Yumika e Itoki todos param no hospital para verificar Reiya e seu marido em coma antes de ir ao cemitério para a lembrança de Hitoki. Lá, Yumikate diz a seu filho que o marido de Reiya ficou naquele estado por causa de uma lesão horrível que ele teve em uma missão que ele assumiu para a vila 5 anos atrás. E isso abre os olhos de Hitoki para a sombria realidade de ser um ninja. Mais tarde naquela noite, enquanto limpa o túmulo de Hitoki, Itoki conta a Yumika tudo o que o diretor lhe havia dito sobre seu pai na outra noite. E Yumika confirma que Hitoki era de fato aquela pessoa rara e gentil. Em seguida, Yumeka fala a Haitoki sobre a culpa que Tokusada ainda sente porque Haitoki morreu ao lado dele e então revela o quão difícil é para ela, como a atual chefe, suportar a responsabilidade de enviar muitas pessoas em missões arriscadas. Se Haitoki realmente quer ser um chefe de vila para o povo, ela diz a ele que ele tem que aprender a suportar a dor que vem com a tomada de decisões tão cansativas. No dia seguinte, Itoki faz uma longa tarefa com Kuri, Ryoko e Kousetsu. No entanto, enquanto eles cuidam de suas coisas, Itoki e seus amigos recebem outra tarefa de uma avó para pegar 100 peixes doce vivos do rio perto da vila, e finalmente aceitam o trabalho. No rio, Itoki tem um pouco de dificuldade para pegar o peixe doce, então Kousetsu mergulha na água e pega um peixe doce como um urso faminto pescando salmão. Inspirados por sua inteligência, os outros também se juntam a ela na água enquanto passam a próxima hora pegando o máximo de peixe doce que podem. Alguns momentos depois de ver como Kirei é habilidosa na pesca, Itoki pergunta se há algum truque que ela usa para iscar. E Kirei diz que como os peixes odeiam iscas, ela usa um peixe doce morto como isca para atraí-los e fisgá-los. Depois disso, ela se autodenomina uma isca, e conta a Itoki um monte de mentiras sobre seus pais serem ninjas freelancers. Quando na realidade, ela é na verdade a filha do líder insensível da Vila Fuma, um homem que sempre a ensinou a nunca confiar nas pessoas. Enquanto ela se lembra de como foi maltratada no passado apenas por aceitar um presente de um amigo, Kirei continua dizendo a si mesma que está tudo bem enganar, infiltrar e mentir para chegar ao topo. Nesse momento, Itoki a agradece sinceramente por toda a ajuda que ela prestou para tornar sua transição para a vida como um ninja novato muito mais fácil, e Kirei, chocada, lentamente começa a sentir culpa. Eventualmente, uma vez que todos terminam de pescar, eles retornam à vila e perguntam a Reiya e Kozu por que eles precisam de tanta comida. Em resposta, Reiya lhes diz que eles estão celebrando a lembrança de Hitoki naquela noite, assim como fazem todos os anos. E por respeito à vila, as meninas se oferecem para ajudar a preparar para a noite. Mais tarde, Tokusada, que tem sido estranhamente alérgico a ajudar naquele dia, rouba alguns dos peixes grelhados de Itoki e lhe conta a verdadeira intenção por trás da celebração enquanto come. Antigamente, este evento foi criado como uma forma de ajudar a animar Yumika após a morte de seu marido todos os anos. No entanto, agora que Yumika se tornou uma chefe de vila madura, Tokusana diz que muitas pessoas usam este festival para expressar sua gratidão por sua bondade. Tomando Kusetsu como exemplo, ele diz a Otoki que Yumika a acolheu como uma menina abandonada e a treinou para ser a ninja que ela é hoje. É por isso que Kusetsu, assim como vários outros que ela ajudou ao longo dos anos, nunca a trairão. Enquanto Itoki processa tudo o que acabou de ouvir, Tokusada interrompe sua conversa e desaparece. Mais tarde naquela noite, Yumika inicia a lembrança com um discurso emocionante e permite que sua comunidade coma e beba o quanto quiser.
Não muito depois, Tokusada fica bêbado e começa a cantar como um horrível projeto de Halloween. Enquanto isso, Itoki descobre pelos outros ninjas que Yumika tem sido o tecido que mantém Aiga unida desde que Hayatoki morreu. Aparentemente, na noite em que Tokasada descobriu o assassinato de Hayatoki, ele quase se tornou um renegado, pois sentiu que eles precisavam vingar seu chefe sem falta. Claramente, os outros ninjas discordaram dele. Então eles discutiram naquela noite para que ele fosse derrubado. Felizmente, antes que qualquer sangue fosse derramado, Yumeka apareceu, atordoou o Asada e ensinou a ele e aos outros como suportar a dor, lembrando-se da própria coisa pela qual todos estão lutando, a vontade de Hitoki. Tendo ouvido coisas tão incríveis sobre sua mãe, Itoki se aproxima de Yumeka e promete fortalecer sua determinação para que possa se tornar um grande ninja que protegerá as necessidades do povo. Impressionada com a maturidade dele, Yumeka então leva seu filho a uma sala secreta para discutir mais alguns segredos que ela gostaria de compartilhar. Kirei os vê entrando na sala e tenta segui-los, mas nesse exato momento, Kozou, que está bloqueando o caminho dela, pergunta sobre a vida escolar de Itoki. Para não perdê-los de vista, Kirei e Ryoko dizem a ele o que ele quer ouvir. Mas depois, Kozou os agradece por tornarem as responsabilidades de Itoki muito mais fáceis para ele e então revela o quanto Itoki os admira. Ao ouvir isso, Kirei de repente se sente culpada novamente. Então ela para de seguir Itoki e a mãe dele, e relata a Tsusako que Paul está bem. Momentos depois, após garantir uma sala privada para discussão, Yumeka diz a Itoki que ela lhe contaria sobre o núcleo ninja secreto de Aiga, já que ele é o sucessor dela. No entanto, antes disso, ela pega um registro contendo todos os ninjas atuais em Aiga e diz a Itoki para fazer a assinatura de sangue primeiro, para que ele possa se tornar um verdadeiro ninja Aiga. Algumas semanas depois, com a volta às aulas se aproximando, Itoki perguntou aos amigos enquanto relaxava com eles se só é permitido se tornar um ninja completo depois de se formar. Enquanto Kira e Ryoko não têm uma resposta para isso, Kosetsu assegura de que o sentimento ninja vem naturalmente. Nesse momento, Kozou corre freneticamente em direção a eles e relata que a Academia Ninja está fechando temporariamente, o que significa que as férias de verão deles serão estendidas. Quando Itoki pergunta o porquê, Kozou os leva de volta para dentro e os faz assistir a um documentário estranho sobre margaridas africanas. Enquanto o documentário é exibido, Itoki, confuso, pergunta por que estão assistindo aquilo e Takasada lhe diz que o chefe do comitê está usando-o como código para convocar um grande conselho ninja, ou o conselho. Nesse ponto, Kozou explica que o conselho é uma reunião de alto nível raramente realizada entre os líderes das 13 proeminentes vilas ninja, para discutir assuntos importantes que podem decidir o futuro de todos os ninjas no Japão, e então revela que tais reuniões são geralmente super raras. Enquanto ele continua sua explicação, vários outros chefes de vilas ninja são vistos por todo o país decifrando o código do conselho e abandonando suas agendas, tudo para comparecer a tempo. Quanto a Kaguya, do clã Koga, ele instrui seus subordinados a prosseguirem com seus deveres como se nada estivesse errado, enquanto ele e Ban cuidam do conselho e todos obedecem aos seus desejos. Alguns dias depois, Yumeka se despede de Itoki e então lhe diz, quando ele sugere segui-la, para ficar e continuar estudando para não reprovar. Logo depois, ela entra no carro com Tokusada e Kozou, e inicia sua longa jornada até o local da reunião do conselho, enquanto vários outros chefes de vilas também passam por diversos mecanismos secretos e armadilhas no chão para chegar ao local ultra secreto do conselho, Conselho. Após viajar por mais algumas horas, Yumeka e seus subordinados finalmente chegam ao Alto Conselho, embora bastante atrasados, e são repreendidos pelos outros líderes de vilas mal-humorados. À medida que a tensão na sala aumenta com os líderes trocando provocações e conversas banais, Bashogawara aparece, o silencia e dá início ao Grande Conselho Ninja. No entanto, assim que ele está prestes a discutir os assuntos pendentes, Mano apresenta duas de suas mais novas subsidiárias, Saiga e Fumba, aos chefes das vilas, e afirma que o acordo deles foi feito mutuamente, não por força. Enquanto isso, Kozou percebe que Tamaya, o líder da vila do clã Bison e velha amiga de Yumeka, também não compareceu ao conselho e conta a Yumeka sobre isso. Durante este momento, Yumeka faz anotações e permanece em silêncio para evitar causar problemas. Não muito depois, Bashogawara lhes fala sobre os crimes que o clã Koga supostamente cometeu antes daquela reunião do conselho e então assegura aos outros chefes de vilas que suas ações se estendem por todo o país. Para provar suas alegações, ele faz a Ban uma pergunta capciosa para saber onde os caras da Saiga estão trabalhando. Mas quando Ban dá uma resposta inútil, Bashogawara o repreende e então continua a cigar vários outros crimes desumanos cometidos pelo clã Koga, incluindo o súbito desaparecimento de vilas ninja de pequena escala e as drásticas desistências voluntárias da Academia Ninja. Dito tudo isso, Bashogawara então procede a dar aos líderes das vilas uma chance de testemunhar contra o clã Koga, caso tenham sido prejudicados por eles. Mas, infelizmente, nenhum deles se levanta para testemunhar, mesmo depois que Bashogawara chama alguns nomes óbvios.
Pouco depois de um breve silêncio, Kaido tenta encerrar a reunião, já que Bashogawara já havia perguntado por aí. Mas, nesse exato momento, Yumeka se manifesta e não apenas chama da acusação de Kaido sobre o assassinato do chefe deles de infundada, mas também revela as evidências que Tokusada reuniu durante suas vigilâncias no edifício Koga. Ao distribuir os arquivos, Yumeka acusa o clã Koga de usar sua vingança contra Aiga como um estratagema para roubar o núcleo ninja secreto de Aiga e expandir seu poder com ele. Enquanto toda a mesa ofega em choque, ela então revela que vai destruir o núcleo ninja secreto apenas para que não caia em mãos erradas. E como esperado, os outros líderes, especialmente o lacaio de Koga, Fumba, objetam a decisão dela de manter a paz, pois ele afirma que os ninjas deveriam abraçar sua realidade sombria. Irritada com ideais tão repugnantes, Yumeka corajosamente faz um discurso explicando várias razões pelas quais os ninjas deveriam abraçar a paz, e então encerra tudo pedindo que o clã Kobit os deixe em paz. No momento em que ela termina seu discurso, a neta de Tomarri, aquela que compareceu ao conselho no lugar de Tomarri, finalmente se manifesta para revelar todas as coisas terríveis que Koga fez à vila dela e que causaram a morte de sua avó. Assim que ela termina de falar, os outros líderes das vilas se levantam e testemunham contra o clã Koga, até que Bashogawara prende Kidu por violar as ordenanças ninja. No entanto, assim que Bashogawara escolta Kidu para fora do Alto Conselho, Genji, o capitão corrupto da segunda divisão do comitê, aparece sorrindo como um palhaço desfigurado com seu rosto distorcido e afirma ter evidências de que o ex-chefe de Koga foi assassinado por Aiga. Uma vez que lhe é dada a chance de explicar, Genji reproduz a única filmagem que capturou o crime e então explica aos líderes impacientes que o áudio daquele pequeno clipe prova que o núcleo ninja do assassino emitiu um som estranhamente familiar aos núcleos ninja de Aiga, especialmente após conduzir uma análise intrincada no produto. Por volta dessa época, Yumeka e Kozo tentam anular a prova de Genji, mas infelizmente já é tarde demais porque a evidência de Genji é a prova de falhas. Eventualmente, Yumeka é presa junto com Kidu. Mas ao sair, ela diz a Tokusada para avisar Itoki para cuidar de Vega até que provem a inocência dela. Dito isso, algumas horas depois, quando voltam para casa, Tokusada divulga a terrível notícia a Itoki e aos outros. Enquanto Itoki faz o possível para manter a calma, Kousetsu implora a Tokusada para deixá-la resgatar Yumeka. Mas em vez disso, Tokusada entrega a mensagem de Yumeka ao filho dela, e Itoki imediatamente convoca uma reunião com os outros aldeões de Aiga. Enquanto isso, Enbai, um dos subordinados de Kaido, reúne um enorme exército de robôs soldados de elite Koga e lança o ataque à vila de Aiga naquela noite, enquanto eles se mobilizam. Bashogawara é esfaqueado nas costas, literalmente, por Genji, que mais tarde é revelado ser um lacaio de Koga. Enquanto ele verifica a suposta filmagem de Genji e lentamente começa a perder o controle da vida. Enquanto Genji continua se vangloriando de ter enganado seu colega, Itoki aparece na frente do povo de Aiga vestido como o chefe temporário da vila. E depois de lhes mostrar provas, assume o cargo de chefe interino da vila, até que sua mãe volte da prisão. Enquanto ele é recebido na vila como chefe interino, Genji se encontra secretamente com Yumeka na prisão dela e a sentencia à morte sem qualquer contexto. Após sentenciar Yumeka, Genji, o desgraçado traidor e feio, liberta Kidu, seu verdadeiro mestre, de sua cela. Uma vez libertado, Kidu telefona para Enbai para ativar os robôs de batalha Azor Ultra Secretos, e Enbai age de acordo. 3 dias após a morte de Bashogawara, Genji convoca uma reunião de emergência com os funcionários do comitê e assume como um novo chefe, já que Bashogawara não fez contato nas últimas 72 horas. Quando Shione tenta argumentar que Bashogawara está em uma missão solo, Genji a ignora, pois sabe que Bashogawara não voltará e em vez disso prossegue para dizer aos demais que ele libertará Kaido e executará Yumeka na ausência de Bashogawara. Nesse ponto, Shione tenta se opor a ele novamente. Então, para calá-la, Genji a nomeia capitã interina da primeira divisão e encerra a reunião. Após a reunião, Shione chama alguns de seus colegas para uma sala separada, desabafa sua frustração e acusa Genji de causar o desaparecimento de Bashogawara. Claramente, essa é uma grande acusação e seus colegas sabem disso. No entanto, quando eles tentam dizer a ela para se acalmar como capitã interina, Shione lhes diz sem rodeios que ela não é apta para ser capitã e Genji sabe disso. Se alguma coisa, Genji a nomeou porque não queria que ela se opusesse a ele ainda mais. Então, enquanto ele continua se comportando de forma suspeita, Shione e seus colegas decidem trabalhar para encontrar Bashogawara o mais rápido possível, mesmo que isso signifique violar as ordenanças ninja. Enquanto isso, Genji leva Kaido à cela de Yumeka para tentar negociar a vida dela pela localização do núcleo ninja ultra secreto de Aiga. Felizmente, Yumeka é uma parede de tijolos humana. Então, mesmo quando Kidu e os outros tentam fazê-la ceder pelo núcleo ninja de Aiga, alegando que pareceria compartilhar tecnologia em prol da paz, ela vê através do plano falso deles e recusa a oferta instantaneamente.
Perplexo, Kido pergunta a Yumeka por que ela iria querer destruir um item tão crucial destinado ao desenvolvimento de ninjas modernos, e Yumeka lhe diz que ele simplesmente não entenderá, já que não é maduro o suficiente. Ao ouvir isso, Kaido sai e Genji dá a Yumeka mais um dia para tomar sua decisão ou enfrentar uma morte prematura. Momentos depois, Tokusada recebe notícias sobre a data de execução de Yumeka e imediatamente convoca uma reunião secreta com Itoki, Kousetsu, Kozo, Reiya e os outros ninjas de alta classe da vila para discutir o próximo passo. Na reunião, Tokusada apresenta a terrível notícia aos outros, e alguns dos ninjas irritados sugerem invadir o comitê para resgatar Yumeka. No entanto, como isso seria declarar guerra ao comitê, Kozo desaconselha, especialmente porque eles têm muito pouca informação. No entanto, como o tempo está contra eles, Tokusada pede a Itoki, que esteve quieto e suando durante todo o tempo em que a reunião começou, para expulsá-lo da vila. Assim, se ele for pego resgatando Yumeka, o comitê não terá motivos para processar a Aiga como um todo. Enquanto Itoki permanece em silêncio, Kousetsu de repente salta de seu assento, aponta uma faca para Itoki e exige que Itoki a expulse também. Assim, ela acompanhará Tokusada para resgatar Yumeka. À medida que a tensão em toda a sala aumenta, Itoki finalmente se manifesta, agradecendo a Kousetsu pela ajuda, e então assegurando a todos que ele não está expulsando ninguém. Depois disso, ele diz a Tokusada e Kousetsu para resgatarem Yumeka como orgulhosos ninjas da Vila Aiga, e então adverte a ambos para se moverem em absoluto sigilo para evitar serem descobertos pelo inimigo. Enquanto isso, ele e os outros ninjas trabalharão na coleta de informações para provar a inocência de Yumeka, já que o comitê não quer fazer isso. Dito tudo isso, Itoki encerra a reunião e começa a trabalhar, sem saber que Kuri, o sósia barato de Aizen, está secretamente espionando seus planos. Em seguida, Kido convoca uma reunião executiva no momento em que retorna a Koga, um homem livre. Mas assim que ele está prestes a sair de seu escritório, Suzaku aparece com novas informações de Kuri e diz a Kido, com seu pai e Enbai no escritório, que Aiga acabou de enviar Tokusada para resgatar Yumeka. Em seguida, ele aconselha que acelerem o ataque a Aiga, que é a única maneira de derrotá-los, e então pede para ser colocado na linha de frente. Embora seja contra os desejos de seu pai, House e Ban, impressionado com sua coragem, Kido o acolhe e o direciona pelos canais apropriados. Momentos depois, Ban se encontra com Suzaku no elevador e pergunta se o caminho que ele está seguindo está alinhado com os ideais do ex-chefe. Embora não esteja, Suzaku diz a seu pai que não pode recuar agora, porque então ele será rotulado como um covarde sem espinha. Horas depois, após fazer todos os preparativos necessários, Kido realiza a reunião para tomar a decisão final sobre atacar Aiga. Depois de toda a conversa fiada, Kido pede a Enbai para informar os outros sobre o paradeiro atual de Tokusada. Como foi confirmado que ele deixou a cidade de Aiga para resgatar Yumeka, Enbai assegura a seu mestre que a vitória é certa para Koga se eles atacarem cedo. Dito isso, Kido se vira para House e Ban para compartilhar seus pensamentos. Mas para sua surpresa absoluta, Ban e alguns outros executivos se opõem ao ataque a Aiga. Quando perguntado o porquê, ele argumenta que é porque os robôs Ezra prematuros colocarão os soldados Koga em grave perigo, visto que Aiga também não é um oponente fraco. Embora Kido saiba que Ban está certo, ele ainda não pode se dar ao luxo de desistir, especialmente agora que chegaram tão longe. Depois de fazer Ban baixar suas defesas, Kido atira nele no peito por ser um covarde, e faz com que seus subordinados espalhem notícias falsas por toda a cidade sobre um vazamento de gás tóxico de uma usina de gás próxima, apenas para ganhar tempo suficiente para lançar sua invasão. Em pouco tempo, as notícias falsas circulam pela cidade, deixando os cidadãos comuns confusos. Mas Kozo e os outros superiores em Aiga sabem que tudo isso é manipulação de informações de Koga para auxiliar sua invasão. Com isso em mente, Itoki sabe que a situação é terrível, pois a guerra está chegando, então ele se levanta e trabalha o mais rápido possível para se preparar para a invasão de Koga. Mais tarde naquela noite, enquanto inúmeros veículos Koga correm em direção à cidade Aiga, Itoki, Kozo, Reiya e as garotas ativam o sistema de defesa de Aiga e trabalham com Shage, um de seus seguranças no pedágio, para parar o máximo de veículos Koga que puderem. Assim que os veículos de Koga se aproximam de seus portões, Shage bombardeia e atira no maior número possível dos irritantes robôs de batalha Ezra. Quando isso não foi suficiente para derrubá-los, ele então se bombardeia e elimina um grande número de robôs com ele. Momentos depois, enquanto os ninjas da Vila Aiga se preparam para defender sua vila, Tokusada e Kousetsu se infiltram na instalação prisional do comitê e derrubam o máximo de guardas que podem para chegar a Yumeka. Ao chegarem à cela dela, eles tiram Yumeka da prisão, alegando ser decisão de Itoki. Mas assim que estão prestes a escapar, Genji e seus lacaios aparecem para detê-los. Na cena seguinte, Suzaku é visto se preparando para a batalha quando, de repente, ele recebe uma ligação de alguém de dentro de Koga e descobre que seu pai foi morto pelo próprio Kaido. Enquanto ele luta para processar a notícia, Tokusada pede a Kousetsu para levar Yumeka de volta à vila para que ele possa ficar para trás e eliminar o exército de autômatos sem vida para ganhar tempo, e Kousetsu desaparece instantaneamente. Enquanto isso, Itoki e os outros recebem más notícias de todas as unidades que atualmente lutam contra os robôs Azure e até consideram puxar todos para a vila para que possam esperar até que Tokusada retorne.
No entanto, justamente quando Kozo desaconselha fazer isso, Itoki de repente percebe algo. Dada a dimensão real do exército de Koga, não há absolutamente nenhuma razão para eles serem tão cautelosos com seu ataque. Será que existe algum tipo de estratégia secreta sobre o uso desses robôs de batalha? Itoki se pergunta. Depois de compartilhar seus pensamentos com os outros, Ryoko usa seu conhecimento de ferramentas ninja para analisar a hipótese de Itoki. Segundos depois, quando ela chega a uma conclusão, ela e Itoki dizem a Reiya e Kozu para informar os outros ninjas para relatarem quaisquer irregularidades que notarem com os robôs Azure e, se possível, trazerem um robô ninja mecanizado para a vila. Cerca de 15 minutos depois, uma ninja idosa chamada Suno retorna à vila com um robô mecanizado destruído, e Ryoko imediatamente começa a analisá-lo. Enquanto ela está nisso, um ninja da Vila Aiga é atacado em outro lugar por 2 robôs Azure. Logo após lutar contra eles por alguns segundos, ele derruba um e acidentalmente deixa uma abertura para o outro atacar. Felizmente para ele, assim que o outro robô está prestes a matá-lo, ele recua de repente e o homem é salvo. Momentos depois, enquanto Ryoko completa sua análise, ela descobre que os núcleos ninja nos robôs Azure são todos pedaços de lixo sem valor, fornecidos com energia mínima necessária para a operação. E informa Itoki e Kuri sobre essa descoberta em comum. Enquanto eles discutem, Ryoko explica ainda mais aos seus colegas que o robô de batalha que ela analisou tem apenas 1 hora de operabilidade com carga total antes que sua bateria se esgote completamente e precise ser recarregada. Assim que ela está prestes a continuar discutindo, Shioda, o ninja que acabou de ser atacado por 2 robôs de batalha, liga e informa Kozu e os outros sobre a provação pela qual ele acabou de passar. Ao ouvir sua história, Itoki e seu povo finalmente descobrem por que os caras de Koga estão tão desesperados para encontrar o núcleo ninja secreto da Vila Aiga. Eles precisavam alimentar seu exército de robôs de batalha indefinidamente. Sabendo disso, Itoki e os outros continuam analisando a situação por vários minutos até perceberem que o clã deve ter uma enorme estação de carregamento secretamente posicionada em torno de sua cidade para evitar que seus robôs mecanizados morram. Se eles conseguirem descobrir e destruir essa estação de carregamento a tempo, então o exército Koga não terá escolha a não ser recuar. Dito isso, Itoki, Ryoko e Kuri se voltaram para Kozu e Reiya para tentar calcular as possíveis localizações da estação de recarga. Logo após executarem seus diagnósticos e restringirem a busca a 5 possíveis locais, Reiya e Kozu reclamam que não podem arriscar colapsar sua linha de frente e enviar ninjas para explorá-los. Enquanto todo o grupo cai em desespero, Itoki e Ryoko de repente se voluntariam para verificar os 5 locais. Kozu argumenta contra isso, pois sente que é muito perigoso para o chefe interino se colocar em risco, mas Itoki finalmente consegue convencê-lo a deixá-lo e Ryoko irem. Quanto a Kirei, ela de forma repugnante se abstém e pede desculpas sinceramente pelo que está prestes a fazer. Naquela época, Itoki ainda não sabia que ela era traidora, então ele a incentivou a não se desculpar e prometeu brincar com ela quando terminassem. Enquanto ele deixa Ryoko, Kirei corre para fora para informar Suzaku sobre os planos de Itoki. No entanto, desta vez, a culpa avassaladora que ela sente finalmente a alcança, então ela hesita e chora copiosamente. Em outro lugar, Shione e seus colegas se aproximam de Genji e Tokusada, justo quando estão prestes a lutar e prender Genji sob suspeita de ter matado Bashogawara. Quando Genji pergunta as premissas, Shione diz que pegou um grupo de ninjas Koga desonestos tentando cremar o corpo de Bashogawara em suas instalações e os fez confessar que ele era o mentor. Percebendo que foi pego, Genji tenta resistir à prisão, mas Tokusada facilmente o sufoca e sai sem ser preso. Momentos depois, enquanto corre de volta para casa, Tokusada informa Kusetsu e Yumeka que a vila está sob ataque e então sugere esconder Yumeka até que tudo acabe. No entanto, como Yumeka não é de abandonar seu povo quando precisam dela, ela instrui Kusetsu a levá-la para a vila mesmo assim. E Kusetsu obedece imediatamente. Por volta da mesma hora, Ryoko e Itoki finalmente localizam a estação de carregamento de Koga. Mas antes de se infiltrarem, eles observam as rotações do robô e discutem se devem continuar a missão ou ir embora e chamar reforços. Bem, como a defesa em torno da estação de carregamento está mais fraca que o normal, Itoki convence Ryoko a ir com ele e ela aceita. Logo depois, Ryoko tira alguns explosivos que conseguiu recuperar no caminho para iniciar uma explosão em cadeia, além de um dispositivo que pode desativar os movimentos do robô por 10 segundos. E então explica a Itoki que eles precisam colocar a carga diretamente no sistema de carregamento para funcionar. Assim que Itoki entende, Ryoko aciona o dispositivo, desativando os robôs Azure, e Itoki corre para a estação de carregamento para colocar a carga. Infelizmente para ele, no caminho, ele encontra Himura, o inútil Nincompoop que guarda a estação e logo é derrubado no chão. Quando ele está prestes a perder a esperança, um robô aleatório pega a carga dele e a conecta à estação de carregamento a tempo. No momento em que Itoki percebe o que está acontecendo, ele detona a carga e, por fim, explode toda a estação de carregamento em pedaços.
Momentos após a explosão, Ryoko e Itoki se levantam e investigam o robô aleatório que o ajudou a prender o explosivo na estação de carregamento antes. Quando percebem que era Kirei, Itoki e Ryoko ficam chocados. Mas como não tem tempo a perder, eles a pegam e fogem. Enquanto isso, o pânico se espalha entre os executivos Kougi ao descobrirem que sua estação de carregamento foi destruída. Para evitar arriscar mais recursos, eles encerram o ataque e recuam. Quando os ninjas Ika percebem isso, eles se alegram e elogiam Itoki por fazer um bom trabalho. Enquanto isso, Shione interroga Genji em sua cela, esperando obter uma confissão dele. Mas o patético Nimrod permanece calado e prefere esperar por seu advogado. Mesmo quando Shione lhe diz que o clã Koga nega qualquer envolvimento com ele, Genji ainda se recusa a ceder, pois sente que ela está apenas mentindo. Eventualmente, quando ela se cansa de tagarelar com ele, ela o insulta e vai embora. Logo após vê-la partir, Genji ativa seus poderes secretos de controle mental e faz alguns sinais de mão estilo Naruto para estender o efeito. Enquanto Quetsu e Yumeka voltam para a vila, Quetsu de repente tem uma terrível dor de cabeça e cai sob a influência de Genji. Antes que perceba, ela se vê involuntariamente mantendo Yumika como refém e exigindo que entreguem a localização do núcleo ninja secreto ou correm o risco de perder Yumika. Segundos depois, enquanto Reiya informa os outros sobre a traição de Kosetsu, Kosetsu leva Yumika para um quarto escuro e tenta continuamente fazê-la entregar o núcleo ninja. Yumeka, que consegue ver Kosetsu lutando contra o controle mental de Genji, se aproxima para tentar convencê-la a sair do controle. Mas, infelizmente, quando Kosetsu pensou que estava se libertando do controle mental daquele idiota, ela esfaqueia Yumika na barriga e a deixa sangrando até a morte. Alguns minutos depois, Itoki, Tokusada e as garotas voltam para casa para ver Yumika. Infelizmente para eles, quando entram no quarto já é tarde demais, pois Yumika já perdeu muito sangue nas próximas horas enquanto os médicos tentam reanimá-la. Kano ordena que seus robôs Ezreal derrubem secretamente lugares estratégicos nas regiões ninja de Takutia, Bison e Kurohobaki, visando especificamente seus chefes de aldeia, tudo apenas para lhes dar uma dura lição por terem conspirado contra ele e o conselho. Quando os incidentes chegam às notícias da manhã, Reiya se encontra com a Toki e o aconselha a se tornar oficialmente o novo chefe da Vila Aiga, o mais rápido possível. Com a Toki permanecendo em silêncio, Reiya continua a falar sobre a investigação de Tokusada sobre o motivo do assassinato de Kosetsu, e então acrescenta que, uma vez provado que ela agiu sozinha, Itoki será forçado a puni-la. Nesse momento, Itoki, que estava calado desde então, olha para a fraca mancha de sangue no chão perto dele e instantaneamente se lembra do momento em que sua mãe foi declarada morta pelos médicos, quando não conseguiram reanimá-la. Naquele ponto de sua vida, o pobre rapaz chorou por horas, culpando-se e perguntando o que sua mãe fez para merecer um fim tão horrível. Em outro lugar, Suzaku se encontra com um homem misterioso na estação de trem que o avisa para ficar longe de Koga, e então pergunta por que seu pai foi eliminado. Mesmo depois de ouvir a verdadeira razão pela qual Ban foi morto, Suzaku ainda se recusa a acreditar que Kaido está errado, porque para ele esmagar Aigate está certo, já que eles mataram seu ídolo. Bem, como ele não está ali para mudar a opinião de Suzaku, o homem apenas avisa ao pirralho mimado para nunca pensar menos de seu pai, porque tudo o que Ban fez foi para garantir seu futuro e o de sua aldeia. Ao ouvir isso, Suzaku lentamente começa a entender a força de seu pai. Mas antes que ele tenha outra chance de fazer uma pergunta ao homem, ele desaparece no próximo trem. Mais tarde naquela noite, Itoki é oficialmente empossado no registro ninja de Aiga como o 19º chefe da aldeia, e então passa os próximos minutos ouvindo as reclamações de Kozo e dos outros ninjas irritados exigindo vingança contra Koga e punição para Kasetsu. Logo após ouvir os argumentos de ida e volta entre seu povo, Itoki finalmente se manifesta e implora a todos que o deixem observar o funeral de sua mãe antes de decidirem o próximo passo. Algumas horas depois, Itoki se encontra com Ryoko e Kirei, que o informam que retornarão às suas respectivas aldeias, e ele se despede delas após agradecê-las por tornar essa tragédia mais fácil para ele. Em outro lugar, Shione se encontra com Tokusada em seu local de trabalho e lhe pede diretamente para cooperar com o comitê para levar Koga à justiça. Antes de dar sua resposta, Tokusada pergunta se o conflito interno do comitê acabou, e Shione o assegura que, como Jusen Jurenbu, Eka, o diretor esguio, é agora o chefe provisório do comitê, não há nada com que se preocupar. Após estabelecer esse fato, Shione então entrega a Tokusada um relatório sobre a conexão de Genju com Koga, bem como seu registro pessoal. E ao abri-lo, Tokusada surpreendentemente encontra o nome de Kusetsu em detalhes listados entre vários outros. Enquanto ele analisa o resto do relatório, Ryoko, por outro lado, é vista implorando a Itoki para dar a Kusetsu uma chance de provar-se, enquanto ela e Kuri se preparavam para deixar a vila em direção à sua aldeia. Aparentemente, como Quetsu sempre foi franca demais, Ryoko não acreditava que ela fosse capaz de trair pessoas. Kurei, que está bem ao lado delas, estremece ao ouvir a parte da traição porque sabe que é uma farsa. Felizmente para ela, antes que se exponha, ela se despede de Itoki e parte para sua aldeia. Logo depois de se despedir de Ryoko e Kuri, Tokusada leva Itoki para ver Kousetsu.
Lá, Tokusada desamarra sua mordaça e a instrui a narrar o que aconteceu naquele dia. Kousetsu lhes diz que um sino tocou em sua cabeça e sua memória ficou em branco. Na próxima vez que recuperou a consciência, Yumika já estava no chão sangrando até a morte. Enquanto Kousetsu chorava, culpando-se, Tokusada diz a ela e a Itoki que acabara de descobrir que Kousetsu estava sendo controlada por um microchip que Kaido implantou em seu cérebro desde o nascimento. Ao ouvir isso, Itoki pergunta a Tokusada como isso é possível, e Tokusada diz que é porque Kousetsu é filha de Kaido. Acontece que Kaido intencionalmente teve filhos e filhas com várias concubinas antes e implantou microchips em todos eles antes de enviá-los para várias aldeias como espiões involuntários. Ao ouvir isso, uma Kousetsu devastada pergunta a Tokusada se ele sabia quem era seu pai o tempo todo. E embora Tokusada afirme ter sabido, ele menciona que nunca pensou que o garoto iria tão longe a ponto de implantar um chip em seu cérebro. No entanto, Kousetsu o culpa por intencionalmente colocá-la no caminho de Yumeka, apesar de saber que ela poderia representar um risco no futuro. Em sua defesa, Tokusada diz à pobre garota que Yumeka nunca quis deixá-la ir, mesmo depois de avisá-la dos perigos de manter uma garota de kaiju em sua aldeia. Então foi por isso que ele não teve escolha, a não ser deixá-la ficar. Dito isso, Kousetsu continua chorando profusamente. Mas enquanto Itoki a abraça, Tokusada começa a se perguntar quem é o verdadeiro traidor que está traindo o clã. Algumas horas depois, ao anoitecer, ele liga para o verdadeiro traidor do clã, Aiga, e descobre mais sobre o atual estado de caos de Aiga, o estado atual de Kusetsu e a morte de Yumika. Satisfeito com o relatório até agora, Kaido diz ao traidor para continuar enviando relatórios e então promete compensá-lo assim que a invasão for bem sucedida. Na noite seguinte, enquanto chove, Itoki e o resto de Aiga observam o funeral de sua agora ex-chefe da aldeia, Yumaka. Após a procissão, Itoki fica para dar uma última olhada em sua mãe antes de retornar à sua vida normal. Nesse momento, Suzaku aparece no funeral, presta seus respeitos a Yumika, e depois de chamá-lo de covarde, pergunta friamente a Itoki como ele se sente ao ter seus pais mortos. Irritado, Itoki empurra o filho da mãe desgraçado para a chuva. O espanca e pergunta por que ele ainda escolhe permanecer estúpido, apesar de saber que está com dor. Nesse ponto, Suzaki lhe fala sobre o plano de Kaido para obter poder, e então revela que seu pai também foi morto por se opor ao ataque à aldeia. Confuso, Itoki pergunta por que ele ainda escolhe lutar por Koga, mesmo depois do que eles fizeram, e Suzaku lhe diz que é porque Koga é tudo o que lhe resta. Dito isso, Suzaku retorna ao escritório de seu pai e acidentalmente encontra um cartão de memória em uma das fotos de seu pai. Após inserir o cartão em um leitor, Suzaku assiste à mesma filmagem que Genji adulterou para incriminar Aiga como o assassino de Kishimaru. Mas desta vez, o áudio neste vídeo revela algo muito mais perturbador. Acontece que na noite anterior ao seu assassinato, Kishimaru descobriu os projetos secretos de Kaido e o confrontou sobre isso. Como ele é um desgraçado fracassado e inútil que só conheceu dor em toda a sua vida, Kiryu tentou puxar Kishimaru para o seu lado, alegando que fez tudo isso para alcançar um mundo de verdadeira paz, que é um mundo onde nenhum ninja existe e apenas ele sobrevive. Obviamente, Kishimaru não concordou com ele, então o homem tolo mandou matar seu irmão apenas para manter seus segredos escondidos. No dia seguinte, Itoki recebe uma carta de aviso de Kaido para entregar o núcleo ninja secreto e desocupar a aldeia sem condições. No entanto, conhecendo Kaido, ele provavelmente os matará de qualquer maneira. Então, depois de reunir os VIPs de Aiga em uma reunião, Itoki implora que lhe deem um pouco de tempo para pensar antes de tomar sua decisão. Os VIPs não gostaram da decisão, mas ainda assim não tiveram escolha a não ser dar a Itoki o tempo de que precisava. Mais tarde naquela noite, Itoki visita o túmulo de sua mãe com Tokusada ao seu lado e discute algumas coisas com ela. Em pouco tempo, ele finalmente decide fazer as coisas do seu jeito e então pergunta a Tokusada se eles o ajudarão, ao que Tokusada concorda. Logo após visitar o local de sepultamento de sua mãe, Itoki se encontra com os ninjas de Aiga mais uma vez e lhes diz que vai ceder o núcleo ninja secreto de Aiga a Koga, desde que Koga lhes conceda autonomia sobre os direitos do núcleo e também se abstenha de usar o núcleo para fins militares. Ao ouvir isso, Kozo, assim como alguns outros ninjas surpresos e irritados, pergunta a Itoki se ele entende que Koga nunca aceitará tais condições, e Itoki os assegura que já tem contramedidas em vigor caso Koga tente alguma gracinha. Apesar de ouvir a garantia de Itoki, os outros ninjas ainda argumentam que ele está se metendo em algo muito maior do que pode lidar, especialmente depois de descobrir que Tokusada está com ele nisso, e então exigem que Itoki reconsidere sua decisão. Em uma segunda tentativa de justificar sua decisão, Itoki tenta fazer seu povo ver as coisas do seu ponto de vista, mas infelizmente os irritados ainda exigem que eles declarem guerra a Koga. Nesse ponto, Itoki sabe que precisa tomar medidas drásticas. Então ele se levanta, diz ao seu povo que não voltará atrás em sua palavra e então promete expulsar qualquer um que não o obedecer. Enquanto os murmúrios de descontentamento começam, Itoki ignora a todos, encerra a reunião e parte para seus aposentos.
Na próxima cena, Kido e seus executivos surtam ao descobrir as condições ridículas do tratado. Após muita deliberação e gritaria entre eles, Kido finalmente toma sua decisão. Para evitar problemas com o comitê, eles vão atrasar sua resposta ao comitê e ao Tratado de Aiga, e então lançar sua segunda operação de assalto a Aiga nos bastidores para colocar as mãos no corpo secreto primeiro. NP avisa que preparar seu segundo assalto pode levar tempo, mas Keidu lhe diz para fazê-lo de qualquer maneira, porque se eles conseguirem o corpo ninja a tempo, então serão imparáveis. Por volta da mesma hora, Shione visita a vila de Itoki e o informa sobre o atraso atual na resposta de Koga. Itoki tenta fazer com que ela organize uma reunião, mas ela lhe diz que Koga também tem recusado as conversações de paz com o comitê. Satisfeito, Itoki agradece pela ajuda, e Shione se prepara para partir. Antes que ela vá longe, no entanto, Itoki a chama de volta para lhe fazer uma pergunta mais pessoal. Em outro lugar, Kirei faz uma visita a Ryoko na oficina arruinada de seu pai, e encontra a pobre garota trabalhando em algo sozinha no porão. Quando ela tenta fazer algumas piadas para animar Ryoko, Ryoko chora profusamente pelo que o clã Koga fez ao seu pai e à aldeia, e se autodenomina a Sakura Haruno do mundo ninja, inútil. Sentindo pena dela, Kirei a assegura que ela não é inútil por tentar cumprir seu dever, já que ela, por outro lado, não é tão forte. Enquanto Ryoko a olha confusa, Kirei começa a revelar todos os seus segredos a ela. Ela conta a Ryoko tudo o que sentiu depois de ver seu pai inútil ser assassinado pelo próprio clã Koga com quem ele trabalhava, que foi alívio, e então divulga tudo o que fez pelas costas de Ryoko e Itoki, incluindo a parte sobre alimentar Suzaku com informações sobre Aiga. Apesar de ouvir todas as coisas horríveis que a inútil fez, Ryoko puxa a cobra para mais perto enquanto derrama suas primeiras lágrimas reais na vida e promete que elas ainda serão boas amigas, independentemente. Mais tarde, Suzaku, o desastre ambulante, liga para Kido e lhe conta tudo sobre o arquivo de vídeo que encontrou escondido no escritório de seu pai, agora falecido. Depois disso, ele promete entregar o arquivo se Kido puder lhe dar uma chance de morrer como um ninja Koga. E Kido, percebendo que precisa do arquivo, concorda em enviar alguém para coletá-lo. No dia seguinte, Itoki se encontra com seus ninjas novamente para ouvir a resposta deles à sua decisão da última reunião. Após as formalidades, Kozo fala em nome dos outros e diz a Itoki que eles não aceitam sua decisão de um tratado de paz com Koga, nem concordam em ser expulsos da aldeia. Em vez disso, eles preferem que ele renuncie à sua autoridade como chefe, já que sua decisão é imatura, para que todos protejam Aiga juntos sem um líder. Apesar de ouvir tudo o que Kotou tinha a dizer, Itoki se recusa a desocupar sua posição, pois isso seria desrespeitar Yumika. E isso faz com que Kotou surte muito, chegando a chamar Itoki de criancinha. Mesmo assim, Itoki mantém sua decisão original, promete manter a regra de expulsão e deixa a reunião. Várias horas depois, ao anoitecer, os assassinos de Kaido chegam à casa de Suzaku para matá-lo. Felizmente, Suzaku é esperto, então ele se esconde antes que o peguem desprevenido, os elimina lentamente e descobre de um dos assassinos que o segundo assalto a Aiga ocorrerá no dia seguinte. No dia seguinte, Kirei retorna a Aiga para contar a Letoki a verdade, mas como Itoki está ocupado, Tokusada atende em vez disso. Após a agradável provocação, Kirei tenta contar a Tokusada tudo o que fez em código, mas para sua consternação, Tokusada revela que ele sabe sobre seu pequeno segredo sujo há algum tempo. Aparentemente, a única razão pela qual ele não a processou é que ele tem certeza de que o verdadeiro traidor é outra pessoa. Além disso, já que ela foi quem explodiu a estação de carregamento para ajudar Itoki e Aiga antes, Tokusada assegura que seus pecados foram perdoados e então parte para a cela de Kousetsu. Ao anoitecer, Kozo reúne um grupo de ninjas em segredo, os posiciona em locais estratégicos ao redor dos aposentos de Itoki e os instrui a esperar por seu sinal para iniciar o golpe. Enquanto esperam, o verdadeiro traidor liga para Kido para informá-lo da rebelião, mas Kido os instrui a ir na frente de Kozo e obter o núcleo antes que seja tarde demais. Não muito depois dessa ligação, uma figura suspeita se esgueira nos aposentos de Itoki para roubar o núcleo ninja. Mas antes que consigam fazer isso, Koso aparece justamente quando a figura suspeita se revela ser Reiya e expressa o quão desapontado ele está por ela ser a traidora. Quando Reiya tenta lutar para sair, Koso a derruba no chão e finalmente revela o plano de Itoki sozinho. Desesperado para desmascarar o traidor e anular a vantagem de Koga, Itoki secretamente fez planos com Kozo e Tokusada há pouco tempo para encenar um ato crível por vários dias, a fim de enganar o traidor e fazê-lo acreditar que eles estavam falando sério sobre o tratado de paz e a expulsão. Agora que pegou a verdadeira traidora, ele pergunta a Reiya por que ela os traiu em primeiro lugar. E Reiya, depois de lhe dizer que é porque Kit prometeu curar o marido que Aiga tirou dela, procede a se matar de vergonha. Pouco depois, é revelado por meio de uma carta e um flashback que durante uma visita habitual ao túmulo de sua mãe, Itoki instruiu Tokusada a investigar a verdadeira missão de Kaido por trás de todos os seus crimes. Mas para fazer isso, Tokusada visitou Suzaku, pegou o cartão de memória que Ban escondeu e descobriu tudo sobre o plano de Kaido. Como a Vila Aiga está em grave perigo agora, Itoki aconselha Kozo e os outros a fugirem enquanto ainda podem, e então revela que já levou o núcleo ninja secreto consigo em uma missão para se infiltrar em Koga e negociar com Kaido.
Quando ele termina de ler a carta de Itoki, Koga percebe que Itoki, Kusetsu e Takasada riscaram seus nomes do registro e deseja aos três a melhor das sortes. Depois disso, ele reúne o resto dos ninjas e lhes diz para se prepararem para lutar contra os Koga com segurança para mantê-los ocupados. A caminho do esconderijo de Koga, Itoki tenta fazer Tokusada e Kousetsu e Ichi pararem de segui-lo, pois ele sente que seria imaturo deixá-los cuidar dele. No entanto, como eles já cortaram laços com Aiga oficialmente, ignoraram as ordens de Itoki e os acompanham de qualquer maneira. Enquanto continuam sua viagem, é revelado que Itoki se encontrou com Kousetsu horas antes e disse algumas palavras reconfortantes que realmente a inspiraram a viver novamente. Depois que ele visitou sua cela na época, Tokusada deu a Kusetsu mais instruções sobre como quebrar o chip Koga dentro de sua cabeça e então a ordenou que protegesse a aldeia na ausência dele e de Itoki. E Kusetsu seguiu. Agora que está livre, ela agradece a Itoki, o assegura que está escolhendo segui-lo e continua a viagem junto com Tokusada. Momentos depois, Itoki, Tokusada e Kusetsu chegam ao lobby do prédio Koga, totalmente vestidos com seu equipamento de batalha, e informam a recepcionista de plantão que estão ali para ver o chefe Koga. No momento em que Kido e seus executivos com morte cerebral descobriram que eles estavam lá, eles os cercaram com vários robôs de batalha e tentaram chamar de volta os ninjas enviados. Infelizmente para eles, a Vila Aiga já havia bloqueado suas comunicações, então a informação leva um pouco de tempo para alcançá-los. Enquanto Itoki e Tokusada lutam contra os robôs de batalha, Kirei e Ryoko fazem uma entrada dramática com um dispositivo que paralisa robôs e ajudam Itoki e Kousetsu a derrubar alguns robôs de batalha. Pouco depois de imobilizar os robôs de batalha, Ryoko faz Kirei confessar todos os seus pecados a Itoki e pedir desculpas por tê-lo traído naquela época. E Kirei, envergonhada, diz a Itoki que está se redimindo porque deseja muito continuar sendo amiga dele. Impressionado com o discurso dela, Itoki aceita o pedido de desculpas e todos seguem lutando. Poucos segundos depois, Itoki, Tokusada e Kousetsu se separam de Ryoko e Kuri, que ficam para trás para manter os robôs ocupados, e sobem para conversar com Kido. No caminho, o trio encontra 3 canalhas Koga e alguns robôs de batalha, e Itoki usa o poder do núcleo ninja secreto para detê-los. No entanto, após o ataque, ele fica muito fraco por usar o núcleo de forma imatura e desaba no chão. Felizmente, quando os ninjas estão prestes a atacá-lo, Tokusada intervém, espanca eles e os robôs, e pede para Kousetsu arrastar Itoki até o escritório de Kaido. Poucos momentos depois, Kousetsu e Itoki encontram Rimura e mais um ninja aleatório e se preparam para outra luta. Nesse exato momento, Suzaku aparece, abre um caminho para eles e deixa Itoki passar. Naquele instante, Rimura rotula Suzaku como um traidor do clã Koga, mas Itoki e Kousetsu, no fim das contas, conseguem localizar o escritório de Kaido. Ao chegarem lá, encontram Kaido sentado em sua cadeira esperando por eles, e Itoki promete entregar o núcleo ninja secreto se Kido destruir seus robôs de batalha, admitir todos os seus crimes e desistir de ser um ninja. Como percebeu que Itoki é um rejeitado que não consegue cometer assassinatos, Kaido recusa o pedido e prefere esperar até que seus ninjas voltem de esmagar a Iga. Neste ponto, Itoki muda a conversa e começa a fazer a Kaido algumas perguntas instigantes sobre seu ódio por ninjas em sua vida frágil. Tudo isso apenas para tentar convencer a si mesmo de que sua mãe, Yumika, morreu por um bem maior. Enquanto Kaido permanece em silêncio, Suzaku, por outro lado, estrangula Imura e pergunta a ele e ao perdedor ao lado se acham que Kaido está no caminho certo. Enquanto o perdedor fala mal dos ideais de Ban e Suzaku, Rimura pergunta a Suzaku se ele está tentando derrubar Kaido e assumir o controle, e Suzaku responde que sim. Recusando-se a servir tal pessoa, Rimura esfaqueia Suzaku no estômago e acaba sendo pego vivo pelo Suzaku irritado. Após permanecer em silêncio por um tempo, Kitu finalmente responde às perguntas instigantes de Itoki. Ele diz a Itoki que jogou fora sua consciência há muito tempo e apenas tirou a vida de Yumika como um verme, tudo porque ela estava em seu caminho. Em seguida, ele compara os outros ninjas Igon a serem um estorvo e garante ao imaturo Itoki que vai esmagar os outros ninjas da mesma forma que esmagou Yumika como um inseto. Dito tudo isso, ele então provoca Itoki a quase ativar o núcleo ninja secreto e lutar contra ele. Mas assim que Itoki estava prestes a cair em tentação, Kusetsu os lembrou do motivo de estarem ali, e Itoki se acalma instantaneamente. Segundos depois, após obter a confissão de que precisava sobre os crimes de Kuga do próprio Kaido, Itoki revela o fio em seu corpo que estava enviando uma transmissão ao vivo da confissão de Kaido para o comitê lá fora e espera pela prisão. Ao se lembrar de como ela e Itoki fizeram um acordo quando ele a chamou de volta durante sua visita para obter a confissão de Kaido, com a condição de que ela fizesse vista grossa, Shione obtém permissão para prender Kaido e instantaneamente invade o prédio para prendê-lo e resgatar os feridos. Tendo percebido que sua vida acabou, Kaido conjura sua espingarda ninja e dispara várias rodadas contra Kusetsu e Itoki.
Assim que Kosetsu é nocauteado, Itoki se mantém firme contra o Kaido condescendente, envolve o frágil idiota na conversa de anime Naruto Sasuke sobre ideais e usa o poder do núcleo ninja secreto para acelerar seu ataque, garantindo evitar o máximo de dano possível. Eventualmente, quando ambos ficam irritados o suficiente, eles começam a se fortalecer e trocam golpes por vários segundos até que o suprimento de energia ilimitado de Itoki o ajude a derrubar o chorão. Pouco depois de subjugar Kido, Itoki o mantém sob a mira de uma faca e lhe dá alguns conselhos de vida ao inútil depois de ouvir um desabafo sobre como a vida tem sido patética para ele, e também como ele é inocente de seus crimes. Assim que termina de falar, Itoki vira as costas para Kaido para verificar Kosetsu. Felizmente, assim que Kido está prestes a acabar com ele, Tokusada o esfaqueia pelas costas, tirando sua vida e confessa a Shione. Quando ela aparece, Beth é a assassina de Kaido. Pouco depois, quando Shione o declara um fugitivo procurado, Tokusada desaparece no céu noturno para nunca mais ser encontrado. Com a guerra entre vilas em Koga encerrada, Itoki pergunta a Kosetsu quais são seus planos enquanto voltam para Aiga e Kosetsu permanece sem palavras. Alguns meses depois, durante uma de suas raras visitas, Shionette e Kozo conversam sobre o desaparecimento de Tokusada, enquanto Ryoko, por outro lado, se torna uma artesã completa ao criar um braço protético para seu pai, que agora tem apenas um braço. Enquanto Kiri se torna uma atriz maravilhosa, estrelando em programas de TV, Suzaku se torna o novo chefe da vila do clã Koga, e Kosetsu finalmente aprende a sorrir e a conversar muito melhor. Quanto a Itoki, ele volta para a escola, salva o máximo de vidas que pode, combate o crime e se sente bem. Isso nos leva ao fim do vídeo. Você acha que Itoki tem o que é preciso para levar Aiga à prosperidade? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais e novos resumos principais como estes, inscreva-se no canal e curta o vídeo.